Então eu vou-vos falar um bocadinho sobre o acompanhamento familiar no processo do luto e para iniciar gostaria de trazer-vos aqui algumas definições, nomeadamente sobre o luto, a perda e o apego. O luto é a reação normal a uma perda significativa. Todos nós já passamos por alguns lutos ao longo da nossa vida. É um processo que envolve vários sentimentos e pensamentos com fases e características específicas que é importante nós conhecermos para podermos ajudar. A perda é a separação de qualquer coisa. Pode ser um bem material, pode ser uma parte até de nós, uma amputação, e nós perdemos essa perna e também fazemos ali uma perda, um mini luto. E, portanto, são aspectos importantes que também nos vão condicionar e fazer com que o nosso conhecimento e a nossa vivência do luto, ou deste processo de luto, vá sendo vivido de forma diferente de pessoa para pessoa, de acordo com estas experiências pessoais também. E o apego, que é aquilo que nós vamos tendo, felizmente, acho eu, uns aos outros e até às coisas, que é um conjunto de interações e de relações que vamos criando, este criar laços, como dizia até Saint-Exupéry no filme do Príncipezinho, este criar laços que nos faz crescer enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto comunidade e sociedade. Tudo isso vai condicionar também, como vocês irão ver a seguir, este processo de luto. O processo de luto também não começa apenas quando a pessoa morre, devendo intervir-se na preparação para a perda. Esta antecipação é fundamental na reorganização da vida da família, dadas as necessidades que esta apresenta. Portanto, nós com esta abordagem vemos que o luto é um processo contínuo, demorado e que, quando mal sabemos o diagnóstico e o transmitimos ao doente, iniciamos este processo de luto. Há um conjunto de situações que se vão alterar. Há perdas que se vão sentir, há apegos que nós iremos ter que perder e outros que iremos ter que reformular e voltar a criar. Assim sendo, o apoio ao luto é acompanhar desde o anúncio do diagnóstico até ao óbito. E vocês veem que eu ali fiz uma diferença entre o apoio no luto e mais à frente irei fazer uma diferença também no seguimento no luto. São coisas diferentes. O apoio no luto vai do diagnóstico até ao óbito. O seguimento é o que acontece a seguir ao óbito. E portanto, é muito importante para as equipas quer da enfermagem, quer outras, e não é por acaso que nós estamos aqui e quero, antes, além de tudo, também saudar-vos pelo facto de estarem aqui numa mesa a participar connosco, numa mesa em que só lhe conheço uma médica, não é? Todos os outros são profissionais também ligados à saúde, maioritariamente enfermeiros, embora no ensino, mas que vivem também e foram vivendo ao longo da sua experiência profissional estas situações. E, portanto, o trabalho em equipa é um trabalho imprescindível. E esta escuta ativa e este estar presente faz-se com a equipa e faz-se sozinhos. É um processo que se faz nos dois sentidos. Temos os momentos em que estamos com o doente, com a família, e, portanto, estamos atentos, ouvimos atentamente e disponibilizamos. Este processo conseguimos captar, transmitimos também à nossa equipa e também estamos presentes com a equipa, também escutamos a equipa, as diferentes vertentes que cada um consegue trazer para a prática e que nos vão ajudar a compreender as várias dimensões deste processo de luto. E, portanto, o trabalho em equipa, já vos disse, que é imprescindível e importante. Não se consegue fazer um bom cozinhado se não tivermos vários ingredientes, não é? Todos vocês já experimentaram. Não se faz bons serviços, não construímos uma casa só com tijolos, precisamos de outras coisas, de vários profissionais. Também aqui, no cuidar no doente, no processo de luto, também é importante todos os profissionais e todo o acompanhamento e esta interligação e este apego que eu falava no início, que se faz com os doentes, com a família e com a própria equipa.
estas relações e esta construção sistemática e constante que vão ajudar a que este processo de luto se vá fazer de uma forma o mais saudável possível e mais equilibrada, com o objetivo de um bem-estar e a saúde possível. E, portanto, quando fazemos este processo de contacto com a família, é importante identificar as necessidades da família, os seus medos, as suas dificuldades, escutar. A comunicação é extremamente importante. É importante nós pensarmos, quando comunicamos, o local que nós escolhemos, em que sítio é que eu vou falar. É uma dificuldade que nós sentimos muitas vezes em ambiente hospitalar, porque realmente estou mais em ambiente hospitalar, que é onde posso falar com aquele doente, onde posso falar com aquela família, onde encontro aquele recolhimento e aquele espaço onde eles podem abrir-se e conversar connosco, expor os seus medos, as suas angústias, as suas dificuldades, sem receio de que possam estar a ser escutados ou estar a ser condicionados por doentes que passam perto, por outros profissionais que entram ou saem. Portanto, é muito importante termos em conta isso. Promover o autocuidado da família, ou seja, o que é que eu quero dizer aqui com isto? Se eu estou a tentar acompanhar uma família em processo de luto, que, entretanto, descobre o diagnóstico de um seu familiar, às vezes os papéis aqui invertem-se. Ele pode ser o chefe da família e, de repente, como chefe da família, está hospitalizado, está impedido de ser ele quem gere todo este processo familiar. E então os papéis invertem-se, têm que ser passados. Há aqui, novamente, o quê? Uma perda. O doente vai fazer um luto também desta perda, deste processo. Ele entra em sofrimento. Seria, supostamente, quem deveria estar a cuidar da minha família era eu. É preciso trabalhar isto e, portanto, o acompanhamento tem que contemplar estes aspectos. Por outro lado, há outra pessoa que também fica com a responsabilidade de fazer este papel. Também temos que estar atentos ao outro lado. Criar espaço para que as pessoas possam encontrar-se em locais, as famílias possam, o doente está hospitalizado, mas possa sentir-se reconfortado em alguém que vem fazer a companhia, enquanto esse seu familiar pode fazer um outro conjunto de tarefas também para se manter o mais equilibrado possível. E respeitar também o papel de cada elemento da família. São aspectos importantes. Por outro lado, também é importante evitar sentimentos de culpa. Muitas vezes isto acontece. Ele já se andava a queixar, há muito tempo que dizia que não estava bem e eu nunca o incentivei a ir ao médico, por exemplo. É importante que nós ajudemos a ultrapassar estas situações e também desmistificar, às vezes, alguns mitos que estão associados a estes problemas. Outro aspecto importante que já aqui falei, mas gostava de reforçar, que é a comunicação. A professora Manuela também o falou. É muito importante comunicar com as famílias e com os doentes, sempre dentro do que eles pretendem saber, como é evidente, se ele quer saber a verdade, porque esconder é muito frequente nós evitarmos, usarmos outras palavras que não têm os mesmos significados para dizer que ele tem uma ferida no estômago e não uma neoplasia gástrica, por exemplo. E eles vão-se agarrando, ouvem aquilo que interessa ouvir, ouvem aquilo que querem ouvir. E, portanto, é importante nós, quando falamos com os doentes ou as famílias, ter cuidado na forma como falamos. Portanto, é importante darmos informações claras, objetivas e verdadeiras. A proximidade e o tipo de relação que se estabelece com o doente e a família também são importantes e também serão condicionadores ou facilitadores deste processo de luto. E a própria relação das famílias em si. Muitas vezes, neste processo todo, e quando nos confrontamos com a família, vamos encontrar filhos desavindos ou relações conflituosas que precisam de ser trabalhadas e, por isso mesmo, o trabalho em equipa é imprescindível. Para isso mesmo temos psicólogos a trabalhar na nossa equipa e também assistente social, no sentido de ajudar. Às vezes há um conjunto de questões que eu falo também a seguir, fraturantes, nomeadamente questões até económicas, portanto, como vos dizia há pouco, o chefe de família, quem ganha para a casa está doente, está ou de baixa e vai ter um rendimento menor e, portanto, tudo isso vai condicionar aquela família e vai fazer com que não haja bem-estar e, consequentemente, haja o esconder de uma série de problemas
até do próprio doente, para evitar que ele fique mais doente e o doente com receio de que a família também fique com mais preocupações. Portanto, é importante criarmos esta relação. E ao falarmos, então, isto tudo durante o processo, desde o momento em que nós damos o diagnóstico ao doente e à família, vamos fazendo este processo. Isto pode ser feito em hospital, nas situações de doentes internados, e é assim que funciona, como também nos doentes que depois de acompanhados e tratado o seu problema mais agudo ou mais o controle sintomático, por exemplo, regressa ao domicílio e é preciso fazer este acompanhamento no domicílio. A equipa tem capacidade o enfermeiro tem esse papel, de ir à casa dos doentes, fazer as visitas domiciliárias, perceber, até porque se percebe melhor em contexto familiar, no ambiente onde o doente vive, um conjunto de relações e de problemas que às vezes no ambiente hospitalar nós não conseguimos identificar e que são muito importantes para nós podermos ajudar neste processo de luto. O nosso doente continuou a evoluir a sua situação, vou ficar sem energia, e acaba por falecer. Se este óbito ocorre no hospital, o processo, por um lado, é mais fácil. A família está, vamos pensar, se a família está presente, quer que eu tire aqui? Se a família está presente, é importante acolher a família, apoiar, estar presente, mostrar-se disponível, passar pelo local onde está o doente, arranjar um espaço onde ele possa estar mais recolhido e onde eles possam manifestar as suas emoções, ou até, não faz mal, e até os seus rituais, portanto, e é importante, não é, nós darmos espaço, mas ao mesmo tempo estar vigilante e atento, manter-se ao dispor e estar por ali próximo, perto, para podermos ajudar a situação. Portanto, a forma como a equipa, anteriormente escutou os familiares e a possibilidade de lhes conceder um lugar privilegiado nos cuidados e no conforto, tudo aquilo a que eles têm direito e que a Manuela até já falou, é determinante para este seguimento no trabalho do luto. Na família, cada um faz o seu luto a ritmos diferentes. Temos que pensar, temos pessoas de diversas idades, podemos ter crianças e também, como já aqui foi dito, às vezes o mais fácil é retirar as crianças do local, é não ver o doente que acabou de falecer, ou é não saírem para casa dos familiares, serem protegidos deste processo. É importante que se vá falando com as crianças deste processo. Tudo isso é trabalhado quando nós conhecemos a família, estamos perto e eles fazem esta vinculação a um determinado elemento da equipa. Habitualmente mais o enfermeiro, porque é quem faz as visitas, por exemplo, domiciliárias, em hospital, num outro contexto um bocadinho diferente. E, portanto, e se forem no hospital, como vos dizia, não deixar a família depois partir, sem lhe dizer alguma coisa, sem lhe dizermos adeus, já percebemos que o doente morreu, já nos mostramos disponíveis, já permitimos que eles manifestassem as suas emoções ou até fizessem algum ritual, mas à saída é importante que nós tenhamos uma palavra para lhes dar, para lhes dizer. Portanto, nunca esquecer esse pormenor. Mas se a família não está presente, acontece muitas vezes, o doente pode falecer durante a noite ou durante o dia, num momento em que não está ninguém presente. Quando a família chega, é importante que nos abeiremos deles e, num local também o mais recolhido possível, o melhor local possível, lhe transmitimos um conjunto de informação. A hora em que faleceu, quem estava presente, sobre algum aspecto importante que pareça que a família vai ficar satisfeita de saber ou de ouvir, e, portanto, isso é importante. Outro aspecto importante é o modo como apresentamos o corpo. A família não esteve lá
E chega lá, já nos aconteceu algumas vezes, de a família chegar e querer ver o seu ente querido e dizer, agora não pode, agora já faleceu há umas horitas, já vai para a casa mortuária, portanto, já cheira mal, como eu já ouvi algumas vezes dizerem estas coisas, e portanto é importante que nós tenhamos o cuidado de permitir este primeiro encontro após o óbito e que estejamos por ali perto a acolher e a acompanhar a família para que eles possam, de alguma forma, despedir-se e fazer este processo, facilitar depois este processo. Porque ao longo deste processo todo, em que nós conhecemos a família, eles foram tendo um conjunto de perdas e viveram dolorosamente muitas coisas, nomeadamente a perda de uma coisa muito simples, projetos comuns. Como é evidente, se era um casal, aquele casal tinha um conjunto de projetos traçados. E de repente, perdeu-se tudo. E é importante nós pensarmos nisso. A perda da imagem do outro. Como é que eu o via antes e agora ele está diferente? Está doente, está dependente, era uma pessoa cheia de vida, dinâmico, e agora está numa cama. Sou eu que tenho que fazer um conjunto de atribuições que lhe eram dadas a ele, que agora passaram para mim. A perda dos papéis, não é? A inversão de papéis, como já vos falei, e, portanto, é preciso continuar a manter a vida. Há um aspecto importante, por exemplo, no domicílio. As famílias que acompanhamos no domicílio, é muito importante nós deixarmos algumas informações, nomeadamente o que fazer se o meu familiar morre. O que é que eu faço? Avisar coisas super práticas e simples. Ter um número de telefone da casa mortuária que vai tratar do corpo posteriormente. Parece uma coisa banal, mas às vezes é um grande problema. Outro problema enorme é quem é que vai passar a certidão de óbito? Como é que vai ser com a certidão de óbito? Como é que eu faço? Chamo o INEM? O que é que eu faço? É preciso ir preparando as famílias para este processo. E quando chega a esse momento, eles, o que é que devem fazer? Estar sistematizado qual é o processo, o que é que eles fazem. Para que naquele momento em que tudo vai ficar atarantado, como é natural, alguém se vá lembrar, olha, afinal, se ligarmos ao senhor da casa mortuária, ele resolve aqui uma série de problemas. Pronto. E se nós trabalharmos isto, mais fácil vai ser este processo. Porque senão depois, passado uma semana ou 15 dias, ainda estamos a ouvir a família, o doente já foi enterrado, e ouvimos a família dizer, foi um 31 para saber quem é que ia lá tratar do corpo. Já tinham ligado a 500 pessoas, não é? Portanto, situações muito práticas. Muito bem. Isto relativamente ao óbito em si. Depois da morte, este processo de luto continua. E então é aquilo que eu já vos tinha falado, não o apoio no luto, mas o seguimento no luto. O seguimento no luto faz-se com este respeitar o papel de cada elemento na família. Já o tínhamos feito antes. Agora, estes papéis vão ficar de uma forma mais vincada, vão se reestruturar e a família vai tornar a redimensionar-se e a organizar-se para poder continuar a vida e continuar este processo. O nosso papel é continuar esta escuta ativa para que este processo se faça de uma forma sempre o mais fácil possível e vai haver então as readaptações a esta perda. E respondendo às dúvidas, é muito frequente nos primeiros tempos algumas pessoas porem questões muito simples como eu continuo a ouvir os passos do meu pai ou da minha mãe no corredor, ou eu parece-me que o ouço chamar. E as pessoas começam a pensar, será que estou a ficar louca? O que é que se está a passar comigo? Não, é preciso desmistificar e explicar. Faz parte do processo de luto. É normal, é natural. Numa determinada fase, é natural. Vamos mantendo esta abertura com as pessoas para que eles confiem em nós e sejam capazes de nos pôr estes problemas. Responder às dúvidas que vão surgindo, validar o apoio familiar. O que é isto de validar o apoio familiar? Muitas vezes perguntam, era eu que cuidava dele, principalmente nas situações de apoio domiciliário. Eu fiz bem? Será que eu falhei em alguma coisa? Há aqui alguma coisa? É importante nós validarmos que os cuidados foram bem feitos
que eles prestaram, fizeram o que era expectável deles. Eles cumpriram bem o seu papel. É muito importante. Isso vai-lhes dar uma tranquilidade enorme que vai facilitar todo este processo de luto. E informar sobre o processo de luto, as fases e as características que já tínhamos falado, que eram aquelas questões todas que já vos falei no início. E depois, as equipas podem ter a capacidade de se reestruturar como entendem, mais prático e de acordo com os seus recursos. Há estudos e há opiniões que dizem que nós, ao fim de um mês, deveríamos mandar uma carta de condolências ou fazer um contacto telefónico. Pronto. Ao fim do mês, realmente, nós devemos estabelecer este contacto, perceber se todo este processo, como é que está aquela família, se estão-se a readaptar à perda, estão a conseguir dimensionar a sua família novamente, estão a conseguir voltar ao trabalho, enfim, o que é que se está a passar. E este papel cabe muito ao enfermeiro, nesta fase inicial, fazer esta ponte e fazer, portanto, este processo de contacto telefónico. Há algumas opiniões que falam na carta de condolências e eu não quis deixar de vos trazer a carta de condolências, de vos falar aqui dela, porque é mais complexo. Porque quando nós fazemos um contacto a telefónico, é muito mais pessoal. Conhecemos características das pessoas que do outro lado nos atendem. Enquanto que uma carta de condolências parece uma coisa muito mais formal, muito mais impessoal. Para que ela se torne tão válida quanto um contacto telefónico, é importante que seja mencionado nessa carta aspectos pessoais, aspectos dirigidos àquela situação. E não uma carta formal, tipo carta de representação, não é? Igual para toda a gente, não. O importante é que seja uma carta personalizada ou que de alguma forma nos complica um bocadinho este contacto, não é? Pronto. Mas cabe a cada serviço, a cada um decidir o que é que entende melhor para o seu serviço. Outro ponto importante é 6 meses após voltar a fazer um novo contacto, esta vez sim um contacto telefónico, para percebermos se este processo se fez de forma normal. Se vemos que aqui há alguma coisa que não correu bem ou que não está a correr bem, então estas questões são tratadas em reunião de serviço e passadas ao psicólogo do serviço, que irá, de alguma maneira, orientar essa situação para outro tipo de ajudas. Pretendemos simplesmente com isto avaliar como está a decorrer o processo do luto, implementar um plano específico e personalizado de apoio ao luto e encaminhar adequadamente os familiares caso se verifique que surge o luto patológico. Aí sim o enfermeiro já deixa de ser o responsável por acompanhar este processo e entrará então o psicólogo ou outros profissionais que assim se entendam. Algumas referências bibliográficas e queria-vos deixar só aqui para terminar uma frase também de Antoine de Saint-Exupéry, que acho que é muito importante e que nos diz tudo. Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Só levarão se nós deixarmos, se nós fizermos bem o nosso trabalho, se nós nos tivermos dedicado com aquela capacidade que nós temos, de certeza, de escuta ativa e de empenhamento. Uma boa tarde. Muito obrigada.